Uma pergunta aqui genérica, né? A teletertuliana, ela diz que encontro-me a pesquisar mais sobre espectrofobia, nome que encontrei na internet. Encontro-me a viver esse tipo de fobia, muito embora já tenha superado na adolescência. O fato é que me está a deixar disfuncional e amedrontada dia e noite e tem me preocupado não conseguir entender ou racionalizar o que se passa comigo. Encontrei o vosso site e vi que prima sobre informação científica e isso atraiu-me. Seria possível ajudarem-me a clarificar o que se passa? Olha, embora a pessoa tenha um português de Portugal, né, aparentemente, ela está em São Paulo. É o seguinte, você então, a espectrofobia, o medo de fantasma, né, na linguagem comum, coloquial, e a gente chama então de espírito ou de consciência, que é a consciência extrafísica, e você colocou que já tinha aparentemente superado isso quando mais jovem, e isso é comum de acontecer. Muitas vezes você tem algum problema adormecido, principalmente em relação ao parapsiquismo. Em algum momento isso pode ser despertado, principalmente em algumas fases mais críticas da vida. E o que é importante? Você pensar que realmente essa realidade multidimensional ela existe e que você precisa se preparar para lidar melhor com ela. Qual que é a maneira mais prática e mais técnica, que é o que a gente estuda aqui na Conscienciologia, é a questão do trabalho com as energias, né, com as próprias energias, as energias conscienciais. Então, a gente orienta que você aprenda a mexer com as suas energias, que você faça o seu trabalho de trabalho com as suas energias no sentido de você ter uma autodefesa energética, de modo a, ao mesmo tempo, você poder fazer assistência a esses espíritos, né, os chamados espíritos aí pela espectrofobia, no sentido de encaminhá-los da melhor maneira possível e você, por outro lado, ter mais companhias de espíritos benfazejos, né, que estejam querendo o seu bem e não querendo causar medo. Porque aquela consciência que está causando algum medo, proporcionando algum medo em alguém, ela realmente precisa ser esclarecida, ela precisa ser encaminhada, e muitas vezes ela nem tem essa consciência de que está fazendo mal ou de que está causando algum medo, tá certo? Então, a gente vai passar para você o telefone de uma instituição, nós temos inúmeras instituições na Conscienciologia, e você pode ver no próprio site das tertúlias, mas tem uma instituição que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, o IPC, que tem sede em várias cidades, até fora do Brasil. E então a gente vai passar o site, o telefone, para que você entre em contato. Você entra em contato com o site do IPC. Se realmente você mora em São Paulo, capital, ali tem unidade, senão você vai descobrir pelo site aonde você pode se informar, tem palestras gratuitas e você vai poder se encaminhar aí nos estudos, né? Você se interessou pela questão científica que é apontada pela Conscienciologia, então você vai poder estudar, aprofundar e com certeza rapidamente se desvencilhar desse medo, né? Que isso no fundo é bobagem. Se a gente entende que existe uma realidade multidimensional e que ela permeia toda a nossa intrafisicalidade, é claro que tem as pessoas já dessomadas, né, os espíritos e nós aqui intrafísicos. Então, em tese, não há motivo para ter medo, ok? Então, você pode passar o telefone? O site é www.iipc.org.br. Não. E o telefone sem BR. E o telefone é 011 3287 9705. 011 3287 9705. E mais um último detalhe.
Com relação à maconha, rapidinho. Qual? Desculpa. Me chama a atenção, quando eu fiz arquitetura, acho que 95% dos meus colegas tranquilamente fumavam maconha como quem bebe um copo de água. Era muito tranquilo isso. E eu queria só chamar a atenção no que você falou. É incrível como as pessoas não veem relação com destruição. É tão natural e tão tranquilo que uma desculpa. Essa frase, tem uma frase que eu nunca vou esquecer. Eu escutei de uma pessoa e ela falou assim: olha, eu não fumo porque eu tenho 2 pulmões, mas eu fumo maconha porque eu tenho vários milhões de neurônios. Ai, caramba. Nossa. Isso é um anti-exemplo. Total, né? Anti-exemplo para a gente estudar. Total. Bem, obrigada. Imagina. Oi. Vamos lá. Pode ser? Não, vai. Bertolino. Pode ser. Ô Daniel, você deu o seu exemplo dizendo que você fazia do seu sofrimento um exemplo positivo, pelo menos foi isso que eu entendi, né? Então eu te pergunto assim, na minha visão, isso é uma tendência do meio religioso, né? Tendência do meio religioso. A minha pergunta é, você era religioso? Você tinha algum princípio religioso, pelo menos nessa existência? Se não tinha, você pensou na possibilidade de ser um grande religioso em vidas passadas? Olha, em primeiro lugar, acho que eu não buscava na questão dessa subversividade valorizar o sofrimento, eu valorizava o prazer. Então, um pouco, acho que é o contrário até um pouco da religiosidade, né? Essa busca incessante pelo prazer, né? Eu acho que nessa questão não tem muito holopensene da religiosidade. A religiosidade seria mais a penitência, o sofrimento. Eu me esquivava disso, apesar de estar ocultando fatores que tinha essa questão do sofrimento, dessa questão filosófica, racional, né, de uma linha racional deturpada, distorcida, né, da realidade, né, dessa questão de você explorar o sofrimento e o fundo do poço. Meu lema era, eu quero chegar no fundo do poço, porque quando eu chegar no fundo do poço, eu vou ter chegado em algum lugar. Meu lema é esse. Então, até que ponto, qual é o ponto do fundo do poço? Então, qual é o ponto de parada do fundo do poço? Inclusive, eu tinha alguns autores de literatura mesmo que exemplificavam bastante essa conduta, né? Um deles é o escritor do Clube da Luta, que o Clube da Luta está aqui como filme, mas ele é um livro. Se alguém quiser estudar aí essa morbidez desse pensamento, desse jeito de levar a vida, é bem interessante ler algum livro ou outro. Mas também se ler 3 páginas você entendeu, porque você não precisa. É lixo. E, então, eu acho que a questão da religiosidade, apesar de eu ter sido batizado nessa vida aos 5, 6 anos de idade, eu nunca fui de frequentar a igreja, nunca fui nada. E eu acho que isso não é, holobiograficamente falando, um fator tão presente na minha personalidade. Você perguntou isso pelo dogmatismo, né? Porque... O dogmatismo ele não é um traço somente religioso, né? Mas ele está relacionado ao religioso. Ele pode ser científico, inclusive, né? Ele é mais da mentalidade, da pensenidade curta, pequena, fechada, que a religião é uma forma desse traço consciencial. Mas esse prazer masoquista, né, pelo que eu estou entendendo do que você está dizendo, é um prazer masoquista. Eu gostava de chegar ao fundo do poço com... tem um masoquismo, né? Aí, tem, esse claro. prazer masoquista aí não é resquícios ou indício de um traço religioso, né? Então, pode ser também, pode ser, acho que está tudo misturado. A gente passou, se eu nasci católico nessa vida, né? Eu acho que o catolicismo esteve presente em outras vidas também. Ele estava aí também, foi estimulado, às vezes em outra vida eu também fui até... Eu frequentava muito a igreja ou não para extirpar os meus pecados, como alívio de consciência, alguma coisa desse gênero. E buscava também, às vezes, na religiosidade, algum fator algum refúgio, alguma desculpa para essa questão dessa autopenitência. Mas a minha autopesquisa, pelo menos, não é o fator preponderante. Só para um comentário, Daniel, que a autodestruição e autoflagelo tem relação com a religião, né? Tem, eu saliento bastante o autoflagelo. Autoflagelo, sim. Agora, o verbetógrafo, vamos lá. Tem algumas perguntas ainda de fora, depois a gente retoma para cá, tá bem? Tendo tempo. O temperamento autodestrutivo pode também estar associado aos perfis que são chamados de emos, onde esse estilo musical contempla a melancolia, o autoflagelo, como cortar os pulsos, etc. Emo, para quem não sabe, é de emocore, acho que tem a ver com bastante emotion, né?
emoção, né? Emocor, acho que é um estilo de música, é um estilo de música, e ele tem bastante uma tribo, um grupo aí de jovens aí que usam um cabelo específico. É até curioso se analisar o estilo de vestimenta dessas pessoas. Elas cobrem o olho com a franja inteira, não é? Usam maquiagem, pintam as unhas e tudo mais, gostam do preto e tal, gostam de pintar maquiagem bem melancólica e tudo mais. Tem super a ver com a autodestruição. Tem super a ver. É uma corja, é um conjunto de pessoas ali que se juntam sobre esse denominador comum e se explora e fica um chorando no ombro no outro. Tem tudo a ver com a destruição, tem. Agora, na fatologia, página 45, oitava linha, de baixo para cima, o maltrato a animais subhumanos. Gostaria de saber se você chegou a ter esse comportamento explícito e como tem reparado isso na atualidade. Tem algum animalzinho de estimação? Eu tenho 10 cachorros. Puxa. Eu amo muito eles são lindos, Está entrando naquele tema que a gente discutiu lá no Paradireito, né, Miriam? A questão dos princípios conscienciais e tudo mais. Não, nunca maltratei nenhum animal. Apesar de eu já ter atropelado uma pomba, sem querer. Foi sem querer, gente. Foi sem querer. Isso aconteceu. Não sei se tem uma questão da atração e tudo mais, mas já matei formiga, já matei barata, já matei mosquito. Sim, já fiz isso. Né? Mas isso não é aquela coisa. Mas tem pessoa que gosta de enforcar gato. Tem pessoa que gosta de prender o cachorro no para-choque do carro e sai acelerando o carro. O cachorro virar... Mas tem, né? Não adianta a gente sofrer com isso, né? Tem, a gente precisa compreender a realidade e ser menos, né, se afetar menos emocionalmente com isso, senão a gente não vai ajudar ninguém. Não vai ajudar ninguém. Então, aquele fator da Miriam que ela trouxe, que eu achei bem interessante, é a questão da mudança da intraconsciencialidade. Então, inclusive, até, eu sempre tive essa questão da educação em relação a... hoje em dia mais com a zooconvivialidade, mas desde cedo com a fitoconvivialidade eu sempre tive assim, ojeriza quem arranca a planta. A quem fica arrancando planta, enquanto está conversando, você está arrancando na planquinha da cerca, né? Isso é muito comum, né? Em São Paulo, minha casa, inclusive, onde eu morava, tinha um jardinzinho na frente com uns bambuzinhos, as pessoas adoram arrancar a florzinha, a plantinha do bambu. E eu sempre falei, não arranca o bambu, né? Arranca o bambu. Então, eu não manifestei esse maltrato, né, com os princípios conscienciais. Talvez nessa vida, não tenho retrocognição para ver se eu fiz isso em outra. Mas, então, só um parênteses. Não que todo esse verbete precise necessariamente, a pessoa precisa manifestar tudo isso para ter um temperamento autodestrutivo. Mas são todos fatores que englobam esse holopensene. Às vezes você tem um pouquinho mais do outro, tem um pouquinho menos desse, um pouquinho menos aquilo. A pessoa que, por exemplo, o que ele estava trazendo da religiosidade, na questão da autopesquisa, às vezes ele se reconhece nisso. Né? E às vezes eu não me reconheço nisso. O meu dogmatismo ele se aparecia muito mais com o belicismo, na questão da guerra mesmo. E a guerra ela é dogmática, ela é imposição, ela é poder, ela é briga, é minha verdade, não é sua verdade, são os meus amigos, não são os seus amigos. E o dogmatismo, assim como na religião, na ciência, também na guerra se manifesta. E para mim foi muito mais a questão da guerra, dessa violência.